Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, fazer a nossa prece, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos para avançarmos no nosso entendimento, no nosso aprendizado, acerca desses novos conceitos que a doutrina espírita nos traz, essas explicações que nos orientam, que nos auxiliam. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada, inspirada por esses amigos, trabalhadores dessa casa, já desencarnados, mas que fazem parte dessa equipe de trabalho, de auxílio do Centro Espírita Friburguense. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando dos sinais dos tempos. Boa noite a todos. Nós já trabalhamos com essa palestra há algum tempo, né? Mas eu acho que ela vem muito a ilustrar o nosso dia, já que nós estamos aí hoje à espera, né, de um novo governante, de pessoas que vão substituir outras nos seus cargos, e a gente tem que fazer a nossa parte. Isso nós já fizemos, já começamos a fazer, né? Indo lá e escolhendo aí o candidato que a gente acha, né, que melhor pode conduzir tudo isso. Só que, como a gente viu, a palavra, né, quase sempre, em todos os momentos, aí ultimamente tem sido mudança, mudança. Então, se nós queremos mudança, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Mudar aquilo que a gente acha que não está bom, a nossa conduta, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Não vamos imaginar que que o nosso pensamento não tem interferência em tudo isso aí, porque tem sim. A gente já falou sobre pensamento aqui, o pensamento é matéria, ele gravita em torno da nossa energia, e ele é lançado no espaço pelo fluido cósmico universal, que carrega, e ele vai assimilando outros semelhantes a ele, e assim vai tomando, né, uma dimensão muito grande. Então, a gente tem, sim, muito a fazer, né, e muitas responsabilidades e muitas coisas que a gente vê acontecer. Bem, escolhemos essa matéria justamente por ela falar dessa questão das mudanças. A gente quer mudança, mas a gente tem que entender que a gente também tem que fazer a nossa parte, porque a mudança só acontece, né, num todo, quando cada um faz a sua, para juntar e todo mundo aí dá certo, né? Então vamos falar sobre esse capítulo da Gênesis, que é a última parte da Gênesis, que é muito interessante, porque as pessoas ficam assim, gente, isso é o fim do mundo. Olha isso que está acontecendo, isso são sinais dos tempos, né? Como se a mudança fosse, né, o fim, essas coisas todas ruins que acontecem, estivessem ligadas aos elementos, né, da terra, à água, ao vento, à chuva. Também, porque tudo isso faz parte, né? Mas esse capítulo da Gênesis é muito interessante, falando sobre a reforma, né? Essa mudança, essa reforma aí, não do planeta. Porque, na verdade, quando a gente pensa, não é o planeta que tem que se reformar. O planeta é uma coisa física ali, né? Oferece condições para que a gente trabalhe, para que a gente evolua. Essa mudança é nossa. Nós é que temos que operar a reforma em nós. O planeta, ele está recebendo, né, toda a carga da nossa inferioridade, das nossas péssimas escolhas, em tudo, mas não é ele, o planeta, que tem que mudar. Logicamente que ele está na ordem dos planos de provação e expiação, porque nós, espíritos que estamos encarnados nele, somos espíritos ainda em provação e em expiação. Então, como nada fica estagnado, tudo caminha para uma evolução, ele também sofre, não, ele também recebe o seu quinhão aí de evolução, né? Então, o planeta também vai caminhando aí para uma melhora
recebendo espíritos melhores que vão cuidar melhor dele. Com isso também, né, é uma operação conjunta. Então, nós estamos aí às portas, né, porque essa reforma ela já vem de muito tempo, como nós vamos ver aqui nessas palavras, a Gênesis, 1860. Qual é a data da Gênesis? 1868 aí. Estamos aí com 150 anos. Então, realmente, coisas que foram faladas lá, a reforma já começou sempre, né? Como a nossa evolução começa desde o momento em que nós fomos feitos simples e ignorantes pelo Pai, que colocou em nós a essência do bem, que nos deu a sua marca, né, no livre-arbítrio, para que a gente pudesse operar a nossa evolução. Assim como em todas as situações, em todos os pontos, tudo começa sempre lá mesmo, né, daquele princípiozinho. Nós começamos também a operar toda a nossa transformação e mudança desde o momento que a gente nasce também aqui no mundo, em cada encarnação. Né? Quando a gente para de crescer, a gente começa a morrer. Né? Começa o processo de envelhecimento no momento que a gente para de crescer, porque atingimos o ápice e dali, gradativamente, nós vamos. Então, tudo isso aí é um processo longo. A natureza não dá saltos, tudo acontece muito vagarosamente, né? Então, vamos ao que os espíritos têm para nos informar. Nosso globo, bem como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Isso tudo é uma lembrança, né? Porque a gente já falou muito sobre esses assuntos. Fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem. E moralmente, pela purificação dos espíritos encarnados que o povoam, que progridem pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, nós vamos, né, gradativamente entendendo que a gente precisa corrigir os nossos erros, que a gente precisa fazer reformas, né, no nosso caráter, que a gente precisa diminuir a nossa personalidade para que a individualidade se sobreponha, que é o espírito. Então, a gente vai evoluindo e vai crescendo dessa forma aí. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Não há dúvida, né? Como que a gente já progrediu? Olha, a tecnologia, tudo, os robôs operam à distância, né? Então, nós estamos com uma evolução tecnológica muito boa, nós temos grandes inteligências, né, nesse planeta, mas ainda há muito o que fazer. Ó, os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Certo? Ficou aqui em cima, né? Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, fraternidade e solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, a gente vê todo o desenvolvimento intelectual que pode nos ajudar, que facilita a nossa vida, né? Hoje, a gente fica imaginando como que a gente pode viver, né, sem celular, né? Tem gente que tem aquela coisinha tão querida que não se desprende dele nem para dormir. Bota lá debaixo do travesseiro, bota no cantinho assim para ficar olhando para ele. Deus me livre de acordar assim de madrugada, que dê, não está aqui. Então, como a gente fica pensando como, né? Como que a gente podia viver? Eu fico lembrando de mim que eu trabalhei 10 anos em Lumiar. Quando eu comecei o meu trabalho na área da educação, foi lá. E isso já vai aí muito tempo. Acho que foi em 77, se eu não me engano. Não tinha asfalto, aquilo era um lamaçal só, a gente fazia baldeação, né? Tinha que pegar, largar o ônibus, andar um pouco a pé, perdi vários calçados enfiados naquela lama. Estão todos sepultados lá. A gente carregava na bolsa uma sandalinha para calçar depois, que quando enfiava o pé, que ficava lá, quando trazia o pé, o calçado ficava. Aí tinha que ter alguma coisa de reserva para não vir embora com os pés descalços, né? Então não tinha energia, não tinha nada.
né? Não tinha energia, não tinha comunicação, ia de manhã, voltava de tarde. Então, se alguém passasse mal, uma criança, né, um filho passasse mal, alguma coisa, a gente só ia saber se fosse uma coisa grave, que alguém fosse lá nos buscar, ou então quando chegava em casa. Né? E a gente não sentia falta, mas nem de telefone fixo, nada disso não tinha. Né? Hoje, se a gente bota o pé na rua, assim, na calçada, fechou a porta, foi para a calçada, o celular não está na bolsa, volta correndo, como se aquilo ali fosse o ar que a gente respira, né? Que fosse morrer sem ele. Né? Então, a gente vê como facilitou também a nossa... Criou muito problema, porque toda descoberta ela é usada para o bem e para o mal. A gente já sabe disso, que nós somos espíritos inferiores. Mas ela facilitou muito a nossa vida, né? Uma casa inteligente facilita. Às vezes a pessoa lá do trabalho pode ligar ou desligar alguma coisa na casa dela. É uma maravilha. Isso tudo é muito bom. Eu não sou anti-progresso de jeito nenhum. Eu gosto de tudo isso. Agora, a gente tem que pensar que realmente tudo isso não é o bastante. Porque se a inteligência só resolvesse o problema... Se os avanços tecnológicos resolvessem todos os nossos problemas, né, nós não teríamos quase nenhum, porque isso a gente tem. Agora, a evolução moral é que nos falta. Realmente a gente tem muito conhecimento, mas a gente não usa isso para o bem. A gente tem, a gente vive num sistema que realmente o orgulho e o egoísmo imperam. Tudo por conta também do nível evolutivo que a gente ainda se encontra, merecemos ainda viver num planeta onde as pessoas, a maioria, pensa desse jeito. E aí os pensamentos, um alimenta o outro, e a gente vai vendo. Mas quando a gente reconhece que não pode ser assim, né? Lá volto eu com a parábola, Magui odeia parábola, aí ela fala, ah, meu Deus, lá vem ela com esse negócio de parábola. Mas a minha preferida, que é a parábola do filho pródigo. Chega um momento, como chegou para ele, que ele viu que não dava para viver do jeito que ele estava vivendo. Ele tinha tudo, né? Porque ele levou a herança do pai, que era a herança que cabia a ele, a parte dele, ele levou quando ele saiu de casa. Então, ele tinha tudo, né? Tinha muito dinheiro, ele tinha bens, ele tinha saúde, ele tinha tudo. Só que, por causa da sua imoralidade, por causa da sua inferioridade, ele ficou sem nada. Né? Porque essas coisas acabam. Né? Os bens da matéria acabam. Só os bens da alma que não, que são perenes. Mas os bens da matéria são perecíveis, eles acabam. Aí que ele viu que não dava mais para viver daquele jeito. Ele resolveu, então, voltar para a casa do pai. E esse retorno à casa do pai é o reconhecimento da necessidade da obediência à lei. Por isso que nós somos todos filhos pródigos, porque nós somos muito, assim, relaxados com os bens de Deus. Tem uma outra parábola que fala do mordomo infiel. Nós somos todos mordomos infiéis, por quê? Porque nós não temos moralidade. Nós temos praticidade, nós temos inteligência. Isso a gente pode ter muito. Até porque as falcatruas mais bem-sucedidas é fruto de uma inteligência também primorosa, que arquiteta certas coisas, né? Então, isso aí a gente vê que realmente, se tem moralidade, não há o que questionar. A gente vai colocar as coisas sob a influência a ditadura da nossa consciência. Que essa ditadura é muito boa, da nossa consciência. Ela vai nos ordenar, olha, não faça isso que não dá certo. E a gente insiste em fazer. Então, nós precisamos realmente de algo que possa nos assegurar o bem-estar, e isso somente a moralidade. Né? A moralidade pode nos assegurar, não resta dúvida, o bem-estar. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que o superexcite deles, o egoísmo e o orgulho. Tudo, né? Está aqui, ó, tudo.
tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Quer dizer, todos nós que estamos aí na Terra, nós estamos na condição daquele filho pródigo. Botamos todos os bens a perder. Botamos tudo fora. Tudo que é bom, né? Olha que a gente pode ver que nessa época aí, nessa época em que a gente passou esses últimos dias, né? A gente viu quanto desrespeito, né? Das pessoas por outras pessoas que não pensam como elas. Quanta coisa, quantos erros, quanta coisa, né? Até meu filho ainda estava hoje, que ele veio para votar, ele ainda estava falando, hoje foi o dia das desculpas dos meus amigos lá onde ele estudou, né? Da turma dele, mandando as mensagens, pedindo desculpa, pedindo, né, para relevar certas coisas que foram ditas. Então a gente vê que a gente está num momento que a gente está começando a reconhecer que nós não podemos mais continuar desse jeito, né? As pessoas estão desrespeitosas, né? É na diversidade que a gente conhece as pessoas, amigos nossos, né? Que a gente considera amigos, de repente quase que viram inimigos, não é? Questionando a nossa moralidade, porque a gente não está pensando como ele. Então, a gente vê coisas aí. Eu fiquei apavorada nesse período aí, né? Eu abri a rede social e falei, não, mas eu não estou acreditando que essa pessoa está falando isso, né? Para mim não estava não, porque eu não postei essas coisas, então não era nem para mim, mas eu fiquei horrorizada. Falei, meu Deus, o que é isso? Nós estamos num período que realmente a gente tem que reconhecer que tem que melhorar. Isso aí entra aquela questão, ou melhora, ou vai se punir, porque não é Deus que nos pune. Nós que acabamos por nos punir por conta da nossa inferioridade. Então, a Terra, ela está chegando num ponto que aqueles que permanecem no erro não vão voltar para cá, não. Não vão reencarnar aqui, não. Vão sair para planos como a Terra era no início, né? Que agora ela já está um pouquinho já próxima aí de um planeta regenerador por conta, não dela, não da órbita terrestre, do orbe terrestre, sim, por conta dos espíritos que estão reconhecendo a necessidade de mudança, porque estão sofrendo. Não tem jeito. Quando a gente reconhece que está sofrendo, a gente precisa mudar. Se as coisas não estão dando certo, tem que mudar. É igual o time de futebol. Está ruim, está jogando mal, tira o jogador, bota outro, bota aquele para se reciclar, né? Mexe lá, eu entendo de futebol, mas eu sei que as coisas funcionam assim, porque time que está ganhando não se mexe, mas se ele não estiver ganhando, tem que mexer. E nosso time aqui na humanidade não está ganhando nada. Não estamos piores, porque não existe a piora, né? Existe o não estabelecimento ainda da evolução, que pode parecer que fulano piorou. Não, fulano não tinha estabelecido essa mudança, né? Por pior que nós possamos imaginar, mas antigamente não era assim. Não, era pior. Não resta dúvida. Nosso momento é o momento de maior evolução. Mas nós estamos, por outro lado, numa imoralidade coletiva, como o Divaldo até falou, questionando essa coisa aí do gênero, né? Que estão querendo agora não determinar mais gênero da criança, né? Ele falou, isso é uma alucinação coletiva. E é verdade. Nós estamos vivendo um momento de alucinação coletiva em quase todos os pontos, em todos os campos, né? Verniz social não tem mais. Tudo bem que ele nem adiantava mesmo, né? Porque ele não era mudança, mas pelo menos era um pouquinho de educação. Agora nem isso, então era pior? Não, não era pior. As pessoas não eram melhores do que elas são hoje. Mas agora as coisas estão mais assim, propícias à evolução e as pessoas não estão aceitando muito, não estão aproveitando muito esse progresso material que a gente tem vivido. Então, nós estamos entrando no período, é o que eles disseram na Gênese, em 1868, aí, ó, tal período que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Então, mudanças realmente
Estão acontecendo e já vem acontecendo há algum tempo. Nesse tempo, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. É o planeta inteiro. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu malgrado. Por quê? Porque não adianta querer impedir o progresso. Não vai. Ninguém vai impedir o progresso, é uma lei de Deus. Querendo ou não, nós vamos acabar servindo a esse progresso, querendo ou não. Aceitando ou não, a gente será obrigado. Por isso que aqui nós, espíritas, nós aprendemos que a gente não precisa ficar alvoroçado com nada. Por quê? O que não está no nosso controle não nos pertence, não deve ocupar os nossos pensamentos para nos preocupar, porque se não está no nosso controle, né? Por exemplo, hoje, né? A campanha foi feita, podemos fazer a nossa parte, dar o nosso voto. Isso estava no nosso controle, escolher o candidato que a gente quer. Agora não está mais no nosso controle. Aquele que ganhar lá, o que nós mais temos que fazer é trabalhar para que dê certo. É fazer a nossa parte para que dê certo. Não é ficar torcendo para quem entrar desgraçar, não. Porque quem vai ficar desgraçado somos nós. São eles, não. Eles estão ótimos e vão continuar ótimos. Então, o que não está no nosso controle, não adianta a gente ficar chorando, reclamando, se desesperando, vai infartar e não vai ter dinheiro nem para se tratar, porque a saúde está muito cara. Então, é melhor a gente se acalmar, meditar e procurar fazer o que ainda a gente pode. Bons pensamentos para a gente lançar aí no universo, porque o pensamento tem muita força, né? Então, nós estamos aí, uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu malgrado. Então, não tem jeito. É como reencarnação, né? A pessoa, Deus, eu não acredito em reencarnação. E daí? Por causa disso, você não vai reencarnar? A reencarnação é uma lei, né, do universo. Não pertence ao espiritismo, não. Não foi o espiritismo que criou a reencarnação, nem religião nenhuma. Foram leis estabelecidas pelo Criador, né, que estão aí no universo. Então, gostando ou não, acreditando ou não, querendo ou não, vai reencarnar. E isso não está no seu controle nem no meu. Você vai e volta. Somos espíritos errantes, feitos cometas, né? Cometas que ficam passeando pelo universo, vão perdendo um pouco da sua cauda, né? Porque estão evoluindo quando eles ficam perdendo a cauda, né? Eles estão evoluindo. Então, nós somos assim, espíritos errantes, queiramos nós ou não. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, isso está tudo lá na Gênesis. Esse capítulo é belíssimo, geração nova. Magui ainda falou, eu não posso, então já está tudo riscado. Eu fui abrir o meu, também está tudo riscado assim, eu não sei nem o que era melhor botar aqui, o que não era, porque está tudo riscado. Tudo é bom. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Olha só, a passo de gigante. A gente pensa que está demorando nada. Isso está a passo de gigante mesmo, né? Porque a geração que está chegando aí, a gente vê a diferença. As crianças de hoje, né? Eu, quando vejo minhas duas netas ali, lidar com elas, como está diferente de como eu lidei com os meus filhos, como aquelas almas ali estão à frente, estão avançadas. As crianças de hoje não são mais as crianças de 10, 20, 30 anos atrás. Então, eles estão chegando para realmente dar aí alguns, para ter a última chance,
São crianças ainda bem morais, espíritos bem morais para ter a última chance para depois, se não der certo, não quiser, não volta mais. E outras que já estão chegando com muitos conhecimentos, com muita coisa. Olha, como eles são assim organizados, disciplinados, mesmo que tem coisas que a gente não ensina, uma coisinha que você ensina uma vezinha, aquilo fica para sempre. Né? Imagina uma criança hoje ver um pai jogar um papel na rua, ela repreende o pai, eu já vi isso acontecer. Todo mundo já viu como acontece, como eles são diferentes. Agora, tem uns que são até piores que os nossos, porque é a última chance, né, para eles. Mas eles estão chegando aí e a geração nova está vindo a passo de gigante, né? Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso feito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Então, a gente tem desejos, a gente tem aspirações, a gente tem vontades, a gente tem planos. Isso tudo mostra, né, assim, uma intuição do que é melhor, do que a gente deseja de melhor. Então a gente fica, eu não posso ainda realizar isso. Às vezes a gente fala, poxa vida, eu quero ser melhor, eu quero fazer um pouco melhor, mas ainda não consigo. Sei o que é, mas ainda não consigo. Mas isso aí é um estado natural da gente, era de Paulo. Né? Paulo deixou uma frase aí para nós, o bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço. Todos nós somos assim, nós somos espíritos em evolução. Mas os nossos desejos, as nossas aspirações já mostram, né, a vontade que a gente tem de mudar e de fazer realmente uma reforma íntima, que é o que nós precisamos, né? Porém, uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. De tal conflito nascerão forçosamente passageiras perturbações, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. Olha que bonito isso aqui, né? Luta de ideias, é lógico que tem que ter. Toda reforma tem uma luta de ideias. Quando a gente faz uma reforma na nossa casa, vamos reformar a nossa casa, né? Aí a gente começa, aí o fulano, não, isso aí não vai ficar bom não. Não, isso não dá certo. E aí a outra vem, nossa, que ideia horrorosa que você teve. Cada um fala uma coisa e aí a reforma vai se arrastando, porque não decide, né, nada. Então é o quê? É uma luta de ideias. Até porque nós, eu não sei, a gente, né, a maioria funciona muito assim, a gente tem muito medo da mudança. A gente tem muito medo de sair da zona de conforto. Por quê? Na nossa zona de conforto, a gente já conhece tudo. A gente já sabe até o que tem que fazer quando não dá muito certo as coisas. Né? Então, a gente já tem lá os nossos planos estabelecidos. Isso aí, a gente está ali na nossa bolha, na nossa zona de conforto. Quando as coisas mudam, muda muita coisa. Também ao nosso redor, não é só, né? Vai ter que mudar muita coisa dentro da gente também. Porque nada pode permanecer igual se o todo ali está mudando. Então, se a gente continua agindo de uma maneira, num ambiente que sofreu mudanças, não dá. Né? É como aquela pessoa que fez a reforma em casa, botou escadas. Eu não posso mais andar como eu andava, eu vou ter que prestar atenção, porque tem uma escada ali onde eu não estava acostumada a ter a escada. Se eu não prestar atenção, eu vou cair. Né? Então, pequenas mudanças dentro de casa causam transtorno. E para fazer a obra, e para fazer a coisa, nossa, é uma praça de guerra. É uma praça de guerra. Às vezes você vai fazer um concertinho numa parede, vira uma praça de guerra aquilo ali. Porque aquilo puxa outra e puxa outra por necessidade, às vezes. Ou então é o convite ao Jaque. Conhecem o Jaque? Quem faz obra conhece o Jaque. Todo mundo conhece o Jaque.
Já que vai mexer aqui, mexe ali. Ah, já que vai trocar aqui, troca lá, ó. Quando vê aquilo, tá uma coisa, numa proporção, que a gente fala, ah, meu Deus, para que comecei isso? Né? Aí vai ter que resolver. Aí depois que termina tudo, fica tudo lindo, né? Fica tudo, mesmo que tenha um probleminha aqui, outro ali, mas os resultados são ótimos. Então, há inevitavelmente luta de ideias. A gente imagina isso no todo de uma nação, de um estado, né? de um continente, de um planeta. Então é luta, né? E é isso que a gente está vivendo, ó. Mas desse conflito nascerão forçosamente passageiras perturbações. Por que passageiro? Porque tudo vai passar, né? Aquele caos que ficou na nossa casa na obra vai passar. Depois a gente dá uma faxina geral, limpa, bota alguma coisa bonita, olha, e vai fazer um open house para mostrar para os amigos que ficou tudo muito bonito, né? Então tá. Então, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido, as perturbações vão acontecer. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Tem gente que acha que o mundo acabou em água, agora vai ser em fogo. Né? E a gente acha que a gente vai ver aqueles espetáculos, né? Olha, fenômeno da natureza sempre teve, né? Então, há predições aí da ciência, não é de nenhum adivinho, não. Terremotos enormes, maremotos enormes, né? Inundações, tsunamis, para quem mora nas áreas, né, do litoral de determinadas cidades que estão perto das fendas, de não sei mais o que causa terremoto lá no fundo. Isso tudo faz parte do planeta. Sempre teve e vai continuar tendo. Mas a reforma não é aí, porque isso é material, né? Os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Isso está lá na Gênesis. Esse capítulo, não deixe de ler, não. Chegando em casa, pega para ler. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, realmente, nós temos que nos preocupar muito com aquilo que acontece em nós, dentro da gente. São os nossos terremotos, as nossas tsunamis, que isso aí é que vai determinar o nosso estado evolutivo. Isso que vai mexer, porque, mas cataclismo, mas morte, e daí flagelos destruidores, cataclismos, catástrofes, matam corpos, que são corpos. Corpos são roupas que a gente veste quando reencarna. Porque não há fogo, nem vento, nem nada, nem água que mate a alma. Somos imortais, a alma é energia pura, não é afetada pelo fogo, pela morte, por nada. Né? Então, essas catástrofes, elas matam corpos. Flagelos destruidores têm como objetivo levar uma grande leva de espíritos para ajudar na reforma. Mas é só uma mudança de casa. Não deve nos preocupar. Nós temos que nos preocupar, sim, com a reforma íntima, aquilo que está em nós, no nosso controle. A humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Dói, né? Criança tem tanta dor nas pernas, nas canelas, como a gente... Eu lembro que eu tinha essa dor na perna. Olha só, elas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Olha lá o que aconteceu no Japão, depois da bomba de Hiroshima. O que aconteceu, né, com Hiroshima e Nagasaki? Progresso puro. Né? Aquilo foi exterminado, acabou tudo. As pessoas desapareciam, né? Ficavam só a mancha delas assim, onde elas estavam, a mancha no chão. Elas desintegraram, acabou tudo.
E hoje a gente vê aquela ilha lá, uma potência mundial. Né? Então, de todo o caos, realmente, a gente vê surgir como fênix aí das cinzas, né? Uma potencialidade muito grande. Por quê? Porque nós não somos He-Man, não, mas a gente tem a força. A força não está no corpo, a força está na alma e essa é imortal. Então, a gente tem a nossa espada virtual para levantar, não tenhamos dúvida. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Despoja-se das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para o desconhecido em busca de novos horizontes menos limitados. Mas esse reconhecimento só vem com a maturidade. Aqui, ó, tornada adulta. Então, a pessoa, para reconhecer a necessidade de mudança, ela tem que estar mais madura. Senão ela vai achar, está tudo certo, está muito bom assim, eu sou assim e meu natural é esse. Ora, nós não estamos nesse mundo para continuar com o nosso natural, não. A lei é natural, é de Deus, é essa que a gente tem que obedecer. Porque quando a gente desobedece, a gente paga muito, né? Mas para reconhecer isso, a gente tem que entender a reforma. Por isso que às vezes o mal é importante. O mal é um remédio em muitos casos. Quando a gente chega lá no fundo do poço, a gente não quer ficar lá. A gente vai clamar por uma escadinha ou alguém que nos puxe dali. Por quê? A gente promete a reforma, promete mudar para não cair mais naquele buraco. Porque a gente viu que é ruim. Né? Então, é a questão lá do filho, que chegou lá e quer retornar. E volta, que reconheceu o seu erro. Então, nós somos assim, a gente precisa entender que a gente precisa mudar. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Não é igual aquela pessoa que ela não se importa, ela não arruma a sua casa, ela não limpa, ela larga para lá, vai jogando lixo para ali, papel para lá, roupa para lá. Quando ela olhar, ela vai estar num ambiente sem condição de vida. Quem foi que fez aquela imundícia, aquela sujeirada toda? Ela que fez. Aí quando ela não tiver mais lugar para sentar, lugar para deitar, um copo para ela usar, porque está tudo sujo. Né? Quando ela não estiver dando conta dos bichos que estão, né, surgindo dali, atraídos pela imundície. O que ela faz? Vai ter que limpar. Ou então ela vai ter que mudar de casa. Né? Ela vai ter que mudar de casa. O Hawking, quando morreu, antes dele morrer, o Stephen Hawking deixou aí, né? Porque ele era ateu, né? Ele era materialista e tal. Ele deixou dito que a humanidade precisava procurar um outro planeta para viver, porque esse não tinha mais muito tempo de vida. Aí eu, que sempre fui apaixonada por ele, ainda falei assim, né? É porque ele é ateu, ele é materialista, porque eu fico perguntando, para quê que a gente vai querer encontrar outra casa? Para fazer o mesmo que fez com a Terra? Não. Então não adianta a pessoa que botou o seu ambiente doméstico, né, pior que um chiqueiro, ela mudar de casa, porque ela vai fazer o mesmo lá. Ela tem que aprender a limpar. Ela tem que aprender a arrumar, a ser disciplinada, a ser organizada, a manter seu ambiente de casa limpo. Aí sim, né? Então isso é disciplina. Né? Isso a gente tem que fazer com a nossa mente, com a nossa cabeça, com a nossa vida moral. A gente precisa estar nesse sentido aí limpo, moralmente, né? Fazer aí, ter uma ética legal, porque ética é um conjunto de normas que a gente estabelece para viver. Mas eu que estabeleço, então falar ética, nem todas são boas para todos. Ela pode ser boa para mim, mas pode não ser boa para o meu próximo.
né? Então tem que ser uma ética de acordo com a lei divina. Aí é outra história. Aí dá certo. Aí essa é legal, né? Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. Raciocina e sabe que não pode ser isso. Poxa, eu nasci para quê? Eu tenho que ter um propósito. Deus tem que ter um plano para ter me colocado nesse mundo. Primeiro que ele não me perguntou se eu queria ser criada. Começando por aí. Vocês concordam com isso? Concordam? Deus perguntou para vocês se vocês queriam ser criados? Olha, eu vou criar vocês. Primeiro que se ele... Eu não podia perguntar, porque ele não tinha criado ainda, né? Mas podia ter sido uma obra em consignação. O que vocês acham? Ó, criei você. Mas se você não concordar com os meus métodos, eu posso desistir. Não, né? Eu anulo você. Mas ele não perguntou. Ele me botou aqui. Aqui é onde? No universo, né? Ele me criou. Me criou simples e ignorante. Eu não sabia nada. E o pior de tudo, ele entregou para mim esse trabalho. Será que eu queria esse trabalho? Ele não perguntou. Se ele não perguntou, é porque ele, como soberanamente justo e bom, ele tinha um propósito para mim, né? E o propósito que ele tem para todos nós é ajudá-lo no universo. É sermos os seus auxiliares. Nós somos co-criadores. Então, a gente tem que operar a própria evolução. Nós temos que nos recriar. Né? Ele nos criou e nós vamos nos recriando a cada dia, nós vamos evoluindo e aprendendo. Então, ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes. O Espírito sabe disso. Senão, para que esse ser tão inteligente que criou esse universo maravilhoso ia me criar? Ia me criar para me deixar viver alguns anos, sofrendo horrores, reclamando da vida, para depois eu morrer e desaparecer? Então sabe que não é. Por causa dessa soberania de Deus, a gente sabe que não é assim. Ele tinha um propósito, né? Então a gente sabe perfeitamente que a nossa vida não se restringe a alguns instantes, né, na existência transitória. Que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte. Que já viveu e tornará a viver e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Então, olha só, é importante estabelecer boas relações, porque nós não vamos nos livrar uns dos outros, não. Eu posso até não gostar do meu inimigo, evitar onde ele passa. Ah, se ele passa por aquela calçada, eu vou pela outra, que eu não tenho que ver fulano. Ó, depois que sair daqui, que a gente perder essa roupa, não tem jeito, tá? Nós estaremos em constante integração com todos no universo. Então é melhor não criar problema, é melhor não fazer inimigo, porque a gente não vai ter como se esconder, não, tá? Nós vamos estar diante deles. Por quê? Porque eles estão na nossa consciência e a gente nunca se livra dela. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Olha só, isso é uma lei de Deus. Não fomos nós que criamos. Está fora do nosso controle, tá? Ó. Ah, não, mas eu não quero. Eu não quero que a fraternidade seja uma pedra angular da ordem social, porque eu não sou fraterno. Azar o teu, porque ela é. E se você não se juntar, problema seu, vai criar problema para você. Porque isso aqui não está no nosso controle. Ela é a pedra angular, né? Por vontade do Criador. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, senão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Quais são os princípios fundamentais? Olha aqui. Quem questiona isso aqui? Deus. Os materialistas, os ateus. É um número assim, ó. Mas eles são ateus graças a Deus, né? Então, ó, Deus. A alma. Ninguém questiona, a ciência não questiona, nada disso, já sabe que tem. E que ela não interage diretamente e morre com o corpo, de jeito nenhum, né? Ela permanece, já tem estudos e provas a respeito.
O futuro, ninguém também contesta. O progresso individual indefinido também, que a gente pode progredir o tanto que a gente quiser. E a perpetuidade das relações entre os seres. E o que é isso aqui, senão os princípios básicos da doutrina espírita? É isso aí, ó. Princípios básicos da doutrina espírita. Deus, existência e sobrevivência da alma, pluralidade das existências com o progresso individual, o futuro, a sobrevivência da alma, o progresso, então, individual indefinido, que é a pluralidade das vidas, porque se a gente não tem pluralidade na vida, a gente não vai ter um progresso indefinido da alma, só tem se a gente continuar vivendo e vivendo, pluralidade das existências. E a perpetuidade das relações entre os seres, pluralidade dos mundos habitados. Porque isso aqui, perpetuidade das relações entre os seres, em todas as áreas do universo. Se é perpétua a relação entre os seres, a gente sai daqui e vai para onde? Né? Morar no universo. Então tem pluralidade de mundos habitados. Então isso aqui é incontestável em todas as situações, né? Só está com outro nome, mas são os princípios básicos da doutrina espírita. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Só o progresso moral. Não tem outro, tá? Não tem outro para nos ajudar nisso aí, não. Por quê? O intelectual a gente tem e não está dando tão certo assim, né? Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Pelo contrário, uma inteligência desacompanhada de moralidade é mais nociva do que a ignorância. Não resta a menor dúvida. Inteligência desacompanhada do bem, né, da moralidade, de uma ética divina, é um horror. É por isso que a gente está vendo tanta coisa acontecer no mundo, porque as piores coisas não foram feitas por ignorantes. Os piores atos, as falcatruas maiores, os horrores, não foram realizados por ninguém ignorante, sim por pessoas extremamente inteligentes e desprovidas de moralidade, de bondade e de fraternidade. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros, está vendo? Geração nova que está chegando não tem isso não. A geração velha que tem, né? A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo movimento ascensional no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, ó, quem quiser persistir na sua inferioridade, fique à vontade. Só não volta para a Terra. Só não vem para cá. Vai para outro mundo. Fica lá marcando passo, né? Aí, depois, a gente às vezes costuma falar assim, eu não pertenço a esse mundo. Pertence, nasceu aqui, pertence. Ó, e trata de fazer por onde de ficar, hein? Porque se continuar do jeito que é, nem para cá volta. Vai para um pior, né? Então, a gente tem que, essa geração que está surgindo é incompatível com o mal. A geração nova é incompatível com a inferioridade, porque é uma geração mais sábia. Não tem apenas conhecimento, tem moralidade. A nova geração que vem é uma geração que está mais ajustada com as leis naturais, com as leis de Deus. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Nós não vamos ter isso, né? A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Né? É igual limpar aquário, limpar a caixa d'água. É assim. Quem não tem aquário, tem caixa d'água, como é que limpa? Precisa esvaziar e jogar aquele aguaceiro fora, não. Está cheia a caixa? Tudo bem. Escova bastante que tiver que escovar lá, que tiver que limpar. Deixa parar, vai tudo para o fundo. Bota uma borrachinha lá no fundo e deixa sair. Igual que limpa aquário. A gente não esvazia um aquário para limpar que mata os peixes.
porque aquela água já tem cultura para eles, né? Então a gente limpa, esfrega, passa esponjinha, não passa nada de produto químico nem nada e deixa parado. Vai tudo para o fundo, bota a borrachinha, tira 1/4 da água, ela vai saindo suja, depois a gente bota outra e pronto. O filtro resolve o problema que ficar. E é assim, o filtro é exatamente esse que a gente tem na Terra, né? Para limpar. Então o filtro vai ser feito por nós mesmos, nós é que vamos ser responsáveis. Se a gente não filtrar as nossas impurezas para eliminar e continuar reencarnando na Terra, azar o nosso. Nós vamos sofrer. As grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dar maior ascendência às novas ideias. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em cada um e em todos que para tal estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira, mais reformados, mais recolocados, né, na obediência aí na lei divina. A fraternidade resume todos os deveres dos homens uns com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica. Proceder com os outros como queremos que os outros procedam conosco. Simples assim, é tão fácil, né? É só fazer com o outro que a gente quer que faça conosco. Isso aí é básico. Isso nem dói. Aqui, eu vou dar uma corridinha para dar tempo, é interessante. Isso é um texto de um dos livros de Mário Sérgio Cortella, que eu achei muito interessante trazer para cá, porque tem muito a ver. Nós estamos num período que é fundamental cooperar para não exaurir. É a questão nossa de hoje. Com certeza, os candidatos que ganharem não vão agradar a gregos e troianos, porque os gregos que votarem em um, eles querem aquele, e o troiano que votou no outro quer o outro. Então, com certeza. Mais uma vez estabelecido o candidato na vaga, não está mais no nosso controle. Então, o que nós temos que fazer? Cooperar para não exaurir, porque se a gente não fizer isso, como eu falei, quem vai ficar exaurido somos nós. Então, olha lá. Olho por olho e o mundo acabará cego. Gandhi disse isso, né? Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Senão nós estamos perdidos. Então, vamos às cooperações que o Sérgio Cortella falou. Cooperar para não exaurir. Cooperar em quê? Então, vamos lá. Cooperação como atitude ética, cooperação como valor negocial, como princípio para o lucro higiênico, essa eu acho genial, toda vez que eu falo sobre esse slide eu comento isso, e como meta solidária e auxiliadora de paz. Isso aqui, se nós cooperarmos dessa forma aqui, nós vamos dar uma boa contribuição para que seja quem for, né, que for lá escolhido para dirigir esse país, possa auxiliar. Como que eu posso cooperar? Eu posso cooperar fazendo a minha parte, com bons pensamentos, com boas vibrações para o mundo, para quem estiver lá, né, seja quem for, porque não adianta a revolta, só vai resolver aumentar mais ainda a revolta. Então, vamos ver esses tipos de cooperação. Cooperação como atitude ética. O que a gente pode, então, fazer nessa cooperação? Percepção de que ser humano é ser junto. Que o que nos fez sobreviver a todas as intempéries que vitimaram muitas outras espécies foi o quê? A força gregária, o trabalho junto, o esforço coletivo, que nos dá realmente a marca da humanidade. Lembra da historinha dos porcos espinhos? Que morriam congelados? Morriam congelados porque eles não podiam ficar juntos, que um espetava o outro. Não havia cooperação entre eles se feriam muito.
morriam congelados, porque eles ficavam longe na era glacial. Aí eles gelavam, né? De tanto sofrerem, de tanto ver que a cooperação era necessária, que ia cooperar com o meu calor para você e o seu para mim, eles encontraram então uma solução. Vamos nos juntar. Vamos ficar pertinho um do outro, que assim a gente não morre. Aí foi uma desgraça geral. O espinho de um espetava o outro, a ferida abria, inflamava, morria mais do que congelado. Aí pronto, não tem solução. Como é que eu posso cooperar? Você me espeta, como é que eu posso cooperar com você se você me fere? Resolveram a questão. Eles se aproximavam, mas sem que o espinho alcançasse o outro. O suficiente para que o calor dele passasse para o outro e recebia também o calor do outro, sem que o espinho alcançasse a pele. Sobreviveram à era glacial. Isso é uma cooperação saudável, inteligente. A gente não precisa espetar o outro para cooperar com ele. Ele não tem a minha ideia? Que bom, ele não tem, ele tem direito de ter a dele. Mas não é por isso que eu não vou cooperar com ele, né? Então isso é uma lição do Evangelho. Cooperação como valor negocial. A importância de agregar forças de modo nítido e com igualdade de direitos incrementa as competências e recursos e eleva o lugar de cada um em meio a todos. Tá vendo? A importância de agregar forças de voto nítido e com igualdade de direitos. Então não adianta, eu preciso da força do outro. Ele tem para me oferecer, né? Então é um valor de negócio, a cooperação. Cooperação como princípio para o lucro higiênico. Essa é ótima, que eu mais gosto. Acolhe a lucratividade como justa remuneração, olha aqui, justa remuneração e retorno do esforço feito e da inteligência empregada, sem que se admita que quaisquer meios são válidos para consegui-lo, pois sabe que nem toda vitória é honrosa e nem todo sucesso é decente. Isso aqui anularia a corrupção, né? Isso aqui, ó. Porque eu mereço, o meu lucro tem que ser limpo, higiênico. Eu tenho que ter de lucro o que eu fiz por merecer. Eu entreguei um produto e recebo o justo preço por ele. É assim com o meu trabalho, com a minha inteligência, com o meu esforço. Então eu não posso, porque eu sou apadrinhado por alguém, receber mais. Não, isso é um lucro sujo. Eu preciso de um lucro higiênico para que uma sociedade possa trabalhar bem, né? Então acolhe a lucratividade como justa remuneração e retorno do esforço feito e da inteligência empregada. A pessoa tem que merecer, ela tem que entregar o serviço que ela vende e receber o justo por aquilo, né? Então não é botar fulano que não tem a menor competência num cargo só porque ele é meu parente, né? Então é um lucro que ele vai ter sujo. Eu preciso de lucro higiênico, né? A sociedade precisa, né? Cooperação como meta solidária e auxiliadora de paz. Olha que bacana isso aí. A recusa a supor que para que alguém cresça, outro precisa ser prejudicado. Além de se saber que paz não advém da ausência de conflito, uma vez que este é inerente à vida de grupo. São a luta das ideias, né? Eu posso ter ideias diferentes de todos, não importa. O que eu preciso é ter uma cooperação solidária com as minhas metas, né? Com as minhas ideias. Então, a recusa a supor que para que alguém cresça, outro precisa de ser prejudicado. Né? Porque tem um sol nasceu para todo mundo tem seu direito. Então, a gente vê muita gente puxa o tapete do outro, porque eu preciso tirar ele do caminho para que eu possa aparecer. Não precisa tirar ninguém do caminho para aparecer. Se estabeleça com seu conhecimento, sua potencialidade, que você vai chegar lá. Faça por merecer. Ah, mas nesse mundo... Vai devagar que tudo é lento, mas consegue. Se fosse assim, ninguém que é bom em alguma coisa conseguiria, né? Se não estivesse matando ou passando por cima dos outros. Então, a gente tem que ver que a gente não precisa de ter
atitudes indignas, atitudes inferiores, prejudicar o outro de jeito nenhum. Sempre lembrando do dever moral, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa e ele tem fim. O dever moral começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém. E ele termina no momento em que nós não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Isso é uma base, né? E aquela outra, fazer ao outro aquilo que eu quero que seja feito a mim. Não tem erro. Isso aí está certíssimo. Há nesta empreitada uma arte de cooperar. Aquela empreitada toda que a gente leu lá, que está no livro do Cortella, que exige algumas virtudes. Para a gente fazer aquilo lá, a gente tem, espírito de desprendimento, tem que ter isso, senão não consegue cooperar. Espírito de desprendimento, vontade de partilha, persistência dedicada, flexibilidade de posições, procura de harmonia e sinceridade. Tendo isso aqui, com certeza a gente vai ter uma sociedade boa. Meu filho estivesse me ouvindo aqui falar isso, ele ia falar assim, isso é muito bom na teoria, mãe. Esquece. Tá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer. Né? Mas fulano é fulano, é problema dele. Ele está com a consciência dele, eu estou com a minha. Não é isso? Não é porque eu dou bom dia a todo mundo, uma pessoa que não me responde, que eu vou deixar de desejar bom dia para as pessoas e principalmente para ele que não me responde. É problema dele. O meu desejo é problema meu. Né? E o que ele vai fazer com o que eu desejo para ele é problema dele. Porque as vibrações que eu dou são boas. Se ele quiser aproveitar, bem. Se ele não quiser, outro vai aproveitar, porque elas estão aí espalhadas no universo, como a de todas as pessoas. Né? Para encerrar, para não exaurir nossa humanidade, é urgente cooperar. Isso é um ditado africano. Se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá com alguém. É muito mais agradável caminhar com alguém, trabalhar com alguém, dividir ideias, aprender o que não sabe e ensinar o que já sabe. Isso é a lei de Deus. É com esse objetivo que nós estamos aqui no mundo, né? Todo mundo tem sua tarefa, sua atividade, né? Então, o mundo é uma interação. O universo é uma interação. Cada um oferecendo o que sabe e aprendendo o que não sabe. Isso é a lei da vida, né? Muita paz para todos, que a gente realmente consiga estabelecer uma paz em si, agora que acabou um pouco essa guerra toda aí, virão outras guerras, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Boas vibrações, coração leve, tranquilo, para a gente poder não se afetar com tantas coisas que nos desagradam. Muita paz para todos.